tem nada a ver com beleza, mas enfim, achei interessante trazer, porque muita gente tem curiosidade e até deseja entrar nessa vida, né? Que é ser tripulante de um navio de cruzeiro. Eu vim aqui trazer para vocês a minha experiência, quais foram os processos, todo o processo que eu passei e qual foi a minha experiência on board. Então, se você quiser saber como é que foi que tudo isso aconteceu, continue assistindo. Primeiro de tudo, eu não fiz o processo seletivo no Brasil, eu morava fora do Brasil. Se você randomicamente veio parar num vídeo meu, você não sabe, eu sou casada com um europeu e eu morava na Europa quando eu fiz o processo seletivo. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, pelos brasileiros que eu também encontrei no navio, é muito parecido. O que acontece? Como foi o meu processo seletivo? Foi bem simples, eu fiz um currículo, quando eu decidi, porque assim, né, eu era casada e eu tinha muito medo, tipo, tá, eu vou pra um navio de cruzeiro e aí, meu marido, minha vida, né, não é assim. E eu fui até uma agência e a agência acabou me explicando que se eu fizesse a aplicação junto com o meu marido, a chance de nós irmos juntos no mesmo navio seria muito grande por nós sermos casados. Claro que isso me motivou, né? E aí a gente fez a aplicação. Eu falo aplicação, mas eu não sei como que eu falo essa palavra em português, assim, melhor traduzido, de verdade. A gente começou o processo todo seletivo, foi em julho, né? Foi em julho, no finalzinho de julho, comecinho de agosto do ano passado. E a gente levou o currículo na agência, a gente procurou uma agência que fosse uma agência segura, que realmente fosse séria e, né, porque assim, eu não sei como funciona aqui no Brasil, mas na Europa você paga para ser agenciado. Então, a gente não queria, tipo, investir numa coisa e de repente, tipo, ser pegadinha do malandro, né? Então, a gente, antes de fazer a aplicação para essa agência, a gente procurou saber se a agência era idônea, se ela era segura. E aí, como a gente tinha amigos que já tinham viajado por essa mesma agência, aí a gente resolveu, tipo, né, fazer a aplicação. A gente, tanto eu quanto meu marido, a gente optou por trabalhar na parte do entretenimento. Primeiro porque a gente já tinha experiência, o meu marido era jogador de basquete, mas antes dele ser jogador de basquete, ele trabalhava com crianças de 7 a 8 anos, naqueles camp, como fala camp? Acampamento de verão. Então ele já tinha experiência, e eu por ter trabalhado com criança no jardim de infância aqui no Brasil, no hospital também em Salvador e também na Macedônia, eu já tinha experiência com criança. Então nós decidimos ir como entretenimento, por a gente ter experiência, e também porque trabalhar na mesma posição, acho que seria mais fácil, né, pra gente conseguir o mesmo navio juntos, né? Então foi isso, a gente fez a aplicação, a gente aplicou pra essa posição, que seria ser Youth Counselor, que seria trabalhar com crianças no navio. E foi isso, a gente levou o currículo tinha que ser feito em inglês. Esse já foi um dos primeiros steps, um primeiro passo que você tem que ter, gente. Primeira coisa é o passaporte, principalmente pro brasileiro. Porque assim, na Europa, o passaporte é um documento necessário. Você não pode fazer nada sem o passaporte. Porque como é tudo muito junto, se você precisar ir em outro país, você precisa ter o seu passaporte. Aqui no Brasil já não é assim. O brasileiro, por o Brasil ser um país muito grande, a gente muitos brasileiros, né, não viajar para outros países, eles não acham a gente não acha que tem a necessidade de ter o passaporte. Então, a primeira coisa para você que quer trabalhar no navio de cruzeiro, o meu conselho é: tire seu passaporte, primeira coisa, porque é um processo chato e demorado.
principalmente aqui no Brasil. Eu tirei o meu aqui no Brasil, claro. Então, foi um processo chato, eu tive que entrar no site. Eu também vou deixar o site aqui da Polícia Federal, onde você tem que pagar uma taxa, você tem que estar com seus deveres eleitorais em dia, porque sem isso você não pode tirar passaporte. Então, se você não tiver, você tem que pagar multa, foi o que eu fiz. Você tem que pagar multa, você tem que justificar e você tem que pegar uma certidão provando que você está em dias com as suas obrigações eleitorais. Depois você tem que marcar um horário no site da Polícia Federal, o que é muito chato. Gente, eu demorei uma semana para conseguir entrar no site da Polícia Federal para eu poder fazer a aplicação. Enfim, depois disso você tem que ir na Polícia Federal, você tira suas digitais, tira foto e daí depois você paga uma taxa, que eu não sei quanto é que é, mas eu vou deixar o site da Polícia Federal aqui e aí fica mais fácil para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, para você que quer começar esse processo seletivo, você primeiro de tudo tire seu passaporte. Tira seu passaporte, porque vocês têm que pensar que o passaporte é um documento, tá? Então, nada tem a ver com uma empresa ou com o que você está fazendo, mas é um documento. Então, eu levei o meu currículo na agência e só de levar o meu currículo na agência e para ser agenciada pela agência, eu já comecei pagando. Gente, esse negócio de trabalhar em cruzeiro, você gasta. Olha, eu gastei 1.800 euros. Eu gastei muito dinheiro, mas claro que valeu a pena. Tipo, em 2 meses já tinha recuperado todo esse dinheiro. Valeu super a pena. Então, assim, eu levei o meu currículo. O currículo tem que ser feito em inglês. Tem que ter foto no currículo, muito importante. Uma foto atual. E eu esperei, o meu processo seletivo foi muito rápido, gente, porque eu entreguei o currículo no final de julho, começo de agosto. Final de agosto eles me chamaram para uma entrevista, que era na agência. Então eu fui à agência e aí eles me explicaram como é que ia ser tudo e eu tinha que fazer um teste em inglês. Porque partindo do princípio que o inglês não é a minha primeira língua, eu tinha que fazer esse teste, que é o Marlin Test. Eu também vou deixar um site aqui, onde eu me preparei para esse teste, porque eu já sabia que eu ia fazer esse teste. O meu inglês é um inglês fluente, mas a minha escrita não é boa. Então, eu já tinha me preparado para esse teste. Eu vou deixar o site aqui, vocês entram, dar uma entradinha lá. É só um demo, não é nada, muito profundo, não tem nada a ver com o que você faz, com uma Marlin Test que você faz na agência, mas enfim, ajuda bastante para você ter a noção do que você vai enfrentar. Então, eu fui chamada para fazer o Marlin Test e você tem que ter pelo menos 89% de acerto. Menos do que isso, já para por aí. A agência já não te coloca, principalmente para o cargo de staff, que é muito importante vocês saberem o cargo para que cargo vocês estão fazendo a sua aplicação. Eu não sei aqui no Brasil como é que é, mas na Europa eles já te dizem para onde que você quer ir, para que cargo que você quer fazer a sua solicitação. É para ser housekeeping, é para ser waiter, é para ser animator, é para ser entertainment, é para ser staff. Então você já sabe para que tipo de cargo você está fazendo a sua solicitação. No meu caso, eu era youth counselor, eu era entertainment, eu era staff. Então, eu já sabia que eu tinha que ter pelo menos 89% de acerto no meu Marlin Test. Eu passei, graças a Deus, e é o meu marido que estava me ajudando. E eu passei com 93%, que foi uma pontuação bem ok. E depois disso, eu esperei até que eles me chamassem para entrevista. Eu moro na Macedônia, então eu tive que ir para a entrevista na Croácia. Eu arquei com todos os custos da viagem. Então, eu fui da Macedônia para a Croácia. Na Croácia, eu fiz a entrevista com uma pessoa do navio, que no meu caso, eu trabalho na Carnival, e eu fiz a entrevista
com a Carnival, com a U Director da Carnival. Então, que é a Ana, e a gente conversou. A entrevista é toda em inglês. A partir do momento, gente, que você entra na sala, eles já falam pra você, a partir de agora a gente só fala inglês. Entendeu? E é isso mesmo. E aí você tem que conversar. Me fizeram várias perguntas. Fizeram pra mim, tipo, perguntaram pra mim qual era a minha visão de morar num país diferente, que é onde a gente não tem as mesmas culturas, onde a gente não tem a mesma cultura e nem os mesmos hábitos. Porque quando você se torna crew member, quando você se torna tripulante, você tem que ter a ideia na sua cabeça que você vai viver com pessoas que de repente não tem a mesma cultura que você, de repente não fala a mesma língua que você, fala o inglês de uma maneira arrastada, e você tem que ter paciência, e você tem que saber respeitar aquele outro crew member. É muito importante, muito, muito importante, porque tem certas empresas que prezam por isso, a Carnival preza por isso, pelo o bom convívio entre os funcionários, porque afinal de contas a gente fica embarcado 7 meses. Então essas foram uma das perguntas. Eles também me perguntaram se eu tivesse numa sala cheia de criança e de repente essas crianças elas começassem a correr, a gritar e eu perdesse o controle, o que eu faria. Foi bem engraçado porque isso foi uma dica que eu aprendi trabalhando numa escolinha na Macedônia, que eu fazia tipo um desenho na mão e eu dizia que aquelas crianças que se sentassem e escutassem aquilo que eu tinha pra falar também ia ganhar uma tatuagem na mão. E como as crianças, elas sempre gostam uma de imitar a outra, ninguém queria ficar sem aquela tatuagem na mão. Então elas acabavam que sentavam e prestavam atenção no que eu tinha pra falar. Gostar de criança, claro, é essencial. Você tem que entender que você tá trabalhando com os filhos dos outros, aqueles não são seus filhos, você não é professora. Você está sendo paga para entreter aquela criança. Você não é professora, você não é mãe dele, então você não pode gritar com ele, mesmo que ele tenha uma necessidade especial, que seja autismo, que seja isso, que seja hiperatismo, seja qualquer coisa. É muito importante você saber que na entrevista, eles avaliam isso muito de você. Se você tenha paciência para trabalhar com criança. Então, gostar de criança é essencial. Outra coisa que eles me perguntaram é sobre o meu plano de carreira, porque a empresa, gente, ela investe em você, pelo menos a Carnival investe em você. Eles te dão treinamento, eles te dão várias coisas, sabe? Eles investem em você. E eles não querem um funcionário que vá fazer um contrato, eles querem um funcionário que esteja sempre voltando. Então, eles perguntam pra você se você se vê na empresa daqui a 10 anos. E se você falar, não, só tô indo pra um contrato, então eles não te pegam. Porque você tem que mostrar que você tem sim interesse de ficar na empresa e de trabalhar junto com a empresa, né, pra vocês dois juntos, um ajuda o outro, a empresa ajuda você e você ajuda a empresa. Então, depois dessa entrevista que eu fiz, eu esperei, tipo, 2 semanas e aí eu já tive o resultado que eu passei na entrevista, meu marido também passou, e depois disso, a gente teve que pagar o exame médico. Aí a gente teve que pagar o exame médico, fazer curso de primeiros socorros, que a gente também teve que pagar, e os exames médicos, geralmente, eles têm um consultório que é autorizado pela empresa e eles só aceitam aquele consultório, aquela clínica para fazer os seus exames. Então, tipo, exames básicos acabam saindo muito caro por conta disso. Então, gente, é muito importante também que você tenha dinheiro para fazer tudo isso, porque tudo isso custa dinheiro. Aí você faz os exames médicos, você tem que ter a vacina da febre amarela e tem que ser numa carteirinha internacional de vacina, não pode ser a carteirinha aqui do Brasil. Você pode ir na Anvisa e a Anvisa no aeroporto vai te fazer uma carteirinha internacional e vai validar aquela carteirinha que você tem. Isso é gratuito aqui no Brasil, eu paguei na Europa para tomar a vacina e também paguei pela carteirinha, tá? Você tem que tomar a vacina da febre amarela e você tem que fazer o curso de primeiros socorros. Sem isso, você não embarca.
Então, é muito importante que você tenha os seus exames médicos. Na Carnival, os exames médicos são válidos durante 2 anos. Então, são 2 contratos, sem precisar fazer nenhum tipo de exame médico, o que é muito importante. Na Carnival, também, eles exigem que você faça o fingerprints, sabe? Que é as impressões digitais, para ir para o banco de dados do FBI. Por que isso? Porque quando você trabalha com criança, você é monitorada. Porque por conta de... Eles tiveram um incidente há uns 4 anos atrás, um pedófilo que era procurado na Bulgária. Ele fez aplicação para entrar na Carnival, ele entrou na Carnival, não sei como, mas ele entrou e ele estava trabalhando com criança. Então, isso é muito importante e por isso eles prezam muito pelas impressões digitais. Você tem que ter as impressões digitais. Então, você também paga por isso. Então, você tem que ter dinheiro, né? Depois que eu fiz tudo isso, todos esses documentos e tal, exame médico, curso de primeiros socorros, impressões digitais, deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né? Passaporte, aí você vai tirar o visto. O visto, gente, ele vem pra você... Para você tirar o visto de tripulante, você precisa ter uma carta da empresa dizendo que ela vai pagar por todas as suas despesas o tempo que você ficar embarcado, né? Que você tá indo para um determinado navio, que navio você vai, quanto tempo você vai ficar. Eu vou só mostrar, a minha bateria tá acabando. Eu vou só mostrar para vocês a minha carta, que eu estou retornando, né? Eu vou mostrar primeiro a minha primeira carta, que é essa daqui, ó, que foi quando eu estava indo para os Estados Unidos. Então, assim, eles me deram aqui, ó, tá tudo timbrado, tudo bonitinho, olha, tem tudo aqui, ó, em 3 vias. A empresa manda essa carta para você e com essa carta você vai fazer a aplicação do visto. Lembrando que a Carnival paga pelo seu visto, então é importante você também guardar os comprovantes de pagamento, porque quando você chega on board, quando você embarca no navio, a empresa paga esse valor de volta para você. Tô falando da Carnival, tá? Ela paga pelo visto. Então, você tem que levar aí começa todo o processo de visto, que é mais chato. Você entra no site, mas geralmente a empresa faz isso, a agência faz isso pra você. Você tá pagando a agência vai fazer isso pra você. Tudo isso tem um custo. Pra você tirar o visto americano, você paga $160 e é isso. Então, eu paguei $160, mais o trabalho da pessoa, da agência, que não é nada, que você pode fazer pela sua casa também. Mas, enfim, já que você está sendo agenciada, você tem que pagar. Pelo menos na primeira vez que você faz todo esse processo. Depois, gente, você não precisa mais da agência. Eu não sei como é que é aqui no Brasil. Mas no meu caso, eu já vim aqui não voltei pra Europa, eu vim de férias, então tô aqui no Brasil. Eu não precisei da agência, eu fiz tudo sozinha, tá? Então, a empresa manda uma carta pra agência e a agência faz todo o processo do visto. Só te dá a data que você tem que ir e o preço que você tem que pagar. Depois que você faz tudo isso, você passa pela entrevista no consulado americano, que é super simples, porque você tá com a carta de trabalho. Então, eles só perguntam se você tem algum relativo nos Estados Unidos. Se você tiver a falar que você não tem, tá, gente? Se você tem parentes nos Estados Unidos, se você tem intenção de morar lá, essas coisas você diz que não, tá, gente? Mesmo que você tenha, como eu. Você diz que não, porque senão eles vão negar o seu visto, porque pra você entrar nos Estados Unidos é fácil, porque você tem a carta de trabalho, você pode fugir. Então, eles não querem isso. Então, eles querem ter certeza que você tá indo, mas que você também vai voltar pro seu país de origem. Então, é muito importante, na entrevista do visto, vocês terem noção daquilo que vocês estão falando. A entrevista nos Estados Unidos, na Europa, é toda feita em inglês. Aqui no Brasil, eu fui para renovar o meu visto, é em português. Então, mesmo que vocês tenham vontade de morar nos Estados Unidos, ou enfim, não demonstre essa ansiedade, porque, sabe, é muito importante. Eles querem saber que você vai, mas que você também volta, tá bom? Depois disso, eles te dão uma data, te devolvem o teu passaporte com visto. E aí, gente, você embarca. Quando você embarca, é muito importante você levar provavelmente
a sua agência vai dizer pra você quais são os documentos que você deve levar e tudo que você tem que fazer, tá? Pra chegar nos Estados Unidos e depois embarcar. Na Carnival, eu cheguei na sexta-noite e eu só embarquei no domingo de manhã. Então, eu tive, tipo, 2 dias nos Estados Unidos pra descansar mesmo, que é uma viagem cansativa. Foram mais de 19 horas voando, então, tipo, foi muito cansativo. Graças a Deus que eu tive esses 2 dias pra embarcar, porque é muito importante que você saiba que uma vez que você tá dentro do navio, você não tem mais dia livre. Você não tem mais dia de folga. Você trabalha 7 dias por semana, 10 horas por dia. Então, é muito importante você saber disso. Então, se você tá querendo entrar num navio de cruzeiro, minha filha, meu filho, deita, dorme, descansa bastante, que uma vez que você entrou dentro do navio, acabou o sossego, você não tem mais sossego. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Se vocês quiserem saber mais informações, deixa seus comentários aqui embaixo, no box de informação. Eu vou responder a todos e se for necessário, eu vou fazer mais vídeos sobre o assunto. Eu também vou falar, claro, sobre o que você deve levar na mala, sobre como foi a minha experiência on board, sobre o inglês e outras questões, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e tchau!